O estupro voltou a ser assunto no dia a dia. Nessa última vez, envolvendo mais uma vez o futebol e, nesse caso, o agora ex-técnico do Corinthians, o Cuca, que caiu depois de voltar à história do estupro cometido na década de 80 e a pressão das torcidas do Corinthians, especialmente das torcidas femininas do Corinthians, o respeito às minas. Mas esse assunto não foi novidade esse ano. Quem aqui não se lembra do caso do jogador Daniel Alves, também do caso do jogador Robinho e outros casos aí que, se não já foram julgados, ainda estão em julgamento. Pois bem, é sobre a cultura do estupro que eu quero conversar com você. Você sabe o que é a cultura do estupro? Para a gente começar a conversar sobre isso, é interessante que você saiba o que é cultura. A cultura é resultado de toda a criação humana. Então envolve as nossas crenças, as coisas que nós acreditamos, a nossa moral, aquilo que nós chamamos de arte, os utensílios do nosso dia a dia, a nossa arquitetura, o nosso jeitão de família. Quer dizer, tudo aquilo que nós criamos e damos um significado simbólico. Além disso, a cultura também é transmitida por um processo de educação, em que as pessoas vão aprendendo, vão incorporando a cultura, o estilo de vida, a maneira de pensar, os códigos morais, a visão de mundo que a sua sociedade tem. Então, por aí, nós podemos entender que coisas legais nós aprendemos pela cultura, como, por exemplo, arte, literatura, jogos em família, vocabulário, mas também a cultura tem as suas coisas negativas, e nesse caso nós podemos falar em diversas formas de violência, como o racismo, como a homofobia, como a aporofobia, mas também podemos falar aí no machismo, que é um dos responsáveis pela cultura do estupro. Então, nesse caso, nós estamos afirmando sociologicamente que existe um conjunto de práticas sociais, de condutas que são transmitidas de uma geração para outra, de um grupo para o outro, que faz com que as pessoas venham a aprender como devem tratar umas às outras. E nesse caso, a cultura do estupro faz com que nós aprendamos a julgar o crime de estupro, na maior parte das vezes, transmitindo parte da culpa que o criminoso tem para a vítima. Posso dar um exemplo do mais simples possível, né? Todas as vezes que um caso de estupro acontece, existem pessoas que acabam tentando questionar a conduta da pessoa que foi estuprada. Como a maior parte das vítimas são mulheres, pense, por exemplo, quando alguém fala assim: mas por que esta mulher estava usando esta roupa neste lugar? Então é a partir desses olhares, a partir desses julgamentos, e entre outros processos educacionais, como por exemplo, né, a educação que alguns meninos recebem sobre como tratar as meninas nas relações pessoais, nas relações afetivas, nas relações do trabalho, vão fazendo com que então os indivíduos absorvam um tipo de julgamento e de transferência da culpa de um crime, ou de não precisa nem ser um crime, de uma violência praticada contra um ser humano, que é violar, né, o direito ao corpo, o direito à vida, transferir parte da culpa para a vítima. Muito bem, então nós já falamos o que é cultura e nós já comentamos sobre o que é a cultura do estupro. Vamos trazer aqui também algumas informações para você ficar antenado e antenada com esse assunto. Eu estou olhando aqui no site do Poder 360, que fala assim, abre aspas, o Brasil tem 2 estupros por minuto, estima o IPEA. Menos de 10% dos casos são registrados por autoridades. Isso quer dizer que existe uma subnotificação. A estimativa é baseada em dados do IBGE e do Ministério da Saúde. A repórter é a Isabel Tinin. Isso saiu em 3 de março de 2023, próximo então ao Dia Internacional da Mulher. Então ele vem assim, ele vai falar que
O estudo divulgado pela IPEA na quinta-feira, 2 de março, estima que duas mulheres são estupradas por minuto no Brasil, totalizando cerca de 822 mil casos por ano. Então veja, 2 mulheres por minuto. Nós estamos aqui nesse momento no minuto 5 mais ou menos. Então nós já tivemos aí, bom, faça as contas aí que eu sou um cara, 10 mulheres que foram estupradas durante esse momento da nossa conversa sobre a cultura do estupro. E a reportagem continua. O levantamento também levou em consideração os casos não notificados pela polícia ou pelo Ministério da Saúde. Repare aqui uma coisa interessante, né, pessoal? O estupro, ou melhor, a cultura de estupro faz com que a violência, faz com que o julgamento sobre a pessoa, a violência praticada pela pessoa, tenha ares, por exemplo, de violência simbólica, misoginia, homofobia, enfim, né? São agressões que são praticadas pelas pessoas que são essa conduta é construída socialmente por um lado, mas por outro lado, são condutas que acabam sendo reproduzidas e praticadas em ambientes sociais, como por exemplo na família, como por exemplo no ambiente de trabalho, como por exemplo na escola, como por exemplo na mídia, na roda de amigos, entre outros ambientes em que esse tipo de comportamento é praticado. Então repare, né, que se 2 mulheres são estupradas a cada 2 minutos, quer dizer então que a nossa cultura do estupro reforça um tipo de julgamento e um tipo de olhar que observa essas mulheres como sendo corresponsáveis pela violência que elas sofreram. Então, são subnotificadas. Outra coisa que nós podemos perceber, se são subnotificadas e a polícia, o Ministério da Saúde mostra isso, nós vamos perceber também que existe uma espécie de carência de algum tipo de instituição, como por exemplo a justiça e a própria polícia, em dar um atendimento ou agir de uma forma mais eficiente, promovendo mais segurança para as mulheres que se encontram nessa situação. Lembrando, pessoal, que o estupro não é algo que fica apenas nas mulheres, certo? Homens também são estuprados, enfim, em diferentes situações, mas as mulheres são a principal vítima do crime de estupro. E ele continua assim, a reportagem, né? Tem uma coisa aqui que eu quero falar que é interessante, ó. O estudo mostra ainda que, de acordo com o CISAM, maior número de casos de estupro de 2009 a 2019 se deu entre jovens, com pico de idade aos 13 anos. Então, quer dizer, o estupro começa ainda na adolescência e muitas vezes na infância, hein? Os principais agressores são parceiros, ex-parceiros, familiares, amigos, conhecidos e desconhecidos. Segundo o pesquisador Daniel Cerqueira, a falta de levantamentos especializados no tema impede o levantamento de dados mais precisos. Então, pessoal, bom, nós temos aqui, nós fizemos uma correlação entre o que é cultura do estupro, e trouxemos alguns dados para mostrar como essa cultura do estupro se materializa na nossa realidade, certo? Ok? Bom, vamos dar um passo para frente agora. Existem alguns mecanismos na sociedade que tentam combater ou mitigar os casos de estupro? Sim, existe, né? Primeiro, pessoal, de acordo com o Código Penal, o estupro é um crime hediondo. Então eu vou ler aqui, a lei número 12.015 de 2009, lei número 12.015 de 2009, que passou a definir
mediante seu artigo 213, perdi aqui, o crime de estupro como artigo 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, reclusão de 6 a 10 anos. Parágrafo 10. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos, pena, reclusão de 8 a 12 anos. Parágrafo 20. Se da conduta resulta a morte, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Considerado crime hediondo, pois é classificado como um dos crimes mais violentos, o estupro não mais se restringe à conjunção carnal, ou seja, ao ato sexual sem consentimento. Então repare que o estupro ganhou um outro status de crime. É a conduta, como é que é? O estupro como constranger uma mulher, a conjunção, desculpe, é classificado como um dos crimes mais violentos, não mais restringe a conjunção carnal, ou seja, o ato sexual sem consentimento. Então a conduta, né, que violenta o corpo de alguém, no caso que nós estamos falando das mulheres, então é tratado pelo Código Penal como crime de estupro. Então essa é uma maneira de tentar controlar, se não punir o estupro. Segundo ponto. Como que o estupro deve ser discutido na expectativa de criar algum tipo de mitigação, de redução ou da educação contra o estupro? Vamos pensar aqui, pessoal. Bom, vamos pensar numa luta pela conscientização contra o crime do estupro e contra a cultura do estupro. Então, vamos começar aqui, ó. Vamos pensar. Nós temos movimentos sociais que fazem isso muito bem. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o movimento Eu Não Mereço Ser Estuprada, o movimento Respeita as Minas e todas as outras nuances do movimento feminista que atuam na expectativa de promover algum tipo de denúncia e de combate à cultura do estupro. Segundo ponto, também podemos pensar aqui na literatura, especialmente na literatura científica. Então nós temos aqui, por exemplo, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Jamila Ribeiro, que são sociólogas e filósofas que discutem a questão da mulher, especialmente a mulher negra, e tudo aquilo que envolve a violência à mulher, entre essas violências, a cultura do estupro. Podemos pensar também nos dados científicos, nos estudos científicos que trazem à tona como esse tipo de situação é vivenciada e praticada por nós. A cultura do estupro e o crime do estupro sendo tratado de uma forma muito leviana. Então aqui nós mostramos alguns dados levantados pelo IBGE e outras fontes que expõem, né, que denunciam as questões relacionadas à cultura do estupro, especialmente, então, quando isso culmina com essa violência que é o estupro.